vontade exagerada de comer doces e carboidratos após as férias. O que fazer? Bom, você que voltou de férias e assim como eu, lá nas férias você comeu um pouquinho mais de doce, bebeu um pouco mais de álcool, comeu um pouco mais de fritura e agora voltou para casa cheia de vontade de comer doce todos os dias. O que você vai fazer agora para solucionar isso e voltar para sua alimentação saudável, certo? Com pouco açúcar, com pouca farinha, com pouco carboidrato. Vamos falar sobre isso hoje. Você que não me conhece ainda, eu sou Elaina Velasquez, nutricionista e coach em nutrição transformacional. E aqui no meu perfil eu te ajudo a emagrecer, acabando com a compulsão e vício em comida em até 90 dias sem dietas. Aliás, eu vou fazer um evento 100% online gratuito, que vai ser a semana Fim da Compulsão e Vício em Comida, nos dias 27, 29 e 31 agora de janeiro. E eu quero te convidar para esse evento, porque nele eu vou te contar o real motivo pelo qual você come demais e também vou te mostrar os principais erros que você comete quando você está tentando tratar a compulsão e emagrecer. Vou te mostrar também os pilares essenciais para você resolver esse problema de vez e também os principais sabotadores, as crenças, os comportamentos, os principais sabotadores que te impedem de emagrecer de forma definitiva. Então está imperdível. Para você participar, basta você se inscrever no link que está aqui no meu Instagram e é isso. Só aguardar as notificações e eu vou te avisando assim que as aulas estiverem disponíveis. Lá no dia 27, a primeira aula já vai estar disponível, certo? Então, semana Fim da Compulsão e Vício em Comida, 100% online e gratuito. Se inscreva e participe. Convide também pessoas que você conhece, que precisam emagrecer e precisam vencer a compulsão alimentar e o vício por açúcar, carboidratos, alimentos que não fazem bem em excesso. Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando do que acontece quando a gente volta de férias perturbado por tanta vontade de comer doce, né, ou carboidrato, porque quando eu falo carboidrato de forma geral, os doces, claro, são carboidratos, tá? Mas tem o pessoal do doce e tem o pessoal do salgado. Então, tem aquelas pessoas que não ligam muito para doce, né? A maioria das pessoas que eu conheço são bem formigas, né? Entre doce e salgado, elas preferem o doce quando quer comer alguma coisa mais processada e tal. Mas tem o pessoal do salgado também, que é o pessoal do lanche, da pizza, da fritura, né? Então, vai muito do paladar de cada um. E por que isso acontece muitas vezes nessa época do ano, em janeiro? Porque você tá vindo lá do Natal, por exemplo, comendo, né? Então teve a ceia de Natal, teve as sobremesas, né? Tiveram as comidas ali da sua ceia. No dia seguinte, esses alimentos, né? Você continuou comendo esses mesmos alimentos. Então teve o quê? Panetone, cheio de açúcar, farinha, gordura, realçadores de sabor, como os aromas, por exemplo. Teve as sobremesas que você fez ali, que são tradição, né, da sua casa. Tiveram o quê? Os pães, as bebidas alcoólicas para você brindar, certo? Então já desde o Natal você vem ali, né? Mesmo que você não tenha o hábito de comer tanto açúcar, tanto carboidrato no seu dia a dia, lá no Natal, né? E muitas vezes você não estava na sua casa, então você acaba comendo ali, você tem uma exposição muito grande de comida, né? Então, muita coisa diferente, então você acaba provando um pouquinho de cada coisa, né? Aí tem farofa pra rechear o pernil, né? O peru, alguma coisa assim, né? Então, você acaba mesmo comendo mais farinha, mais açúcar, né? Mais sobremesa e bebendo mais álcool de forma geral. Aí veio o Ano Novo, mesma coisa, né? Teve a sua ceia de Ano Novo e aí depois teve o dia seguinte, sobrou um monte de coisa que você continuou comendo, teve álcool quando você brindou e talvez ali você já estivesse viajando ou não, talvez você viajou depois. Mas aí você engatou uma viagem e na viagem a gente sabe como é, né? Então eu não sei se você como eu gosto muito de provar os alimentos locais, né? Então, se eu vou para um lugar e geralmente tem as comidas típicas daquele local, mesmo tendo sensibilidade ao glúten e à proteína do leite, eu gosto de provar esses alimentos que muitas vezes têm esses ingredientes. E aí é um problema, né? Porque é claro que aquilo vai gerar um pouco mais de inflamação no meu corpo, né? Mas tá tudo bem, por quê?
Eu tenho várias estratégias que eu uso durante as viagens e sim, eu, na maioria do tempo, vamos dizer, né, estou me alimentando de forma saudável nas viagens. Então eu crio várias estratégias, eu levo várias coisas para viagem, eu levo suplementos, eu levo meu colágeno em pó, que é proteína em pó. Então eu levo várias coisinhas, né, para me ajudar a driblar ali os excessos, porque quando a gente viaja, a gente não sabe muitas vezes se você vai ter uma boa oferta de restaurantes que tenham comida saudável. Então o que salva muito é quando você acha um bom quilo, né? Porque senão é muito fácil você ficar comendo só massa e risoto e coisas assim em restaurantes muitas vezes, né? Ou muita fritura, por exemplo. Então, se você viajou e aí lá na viagem você tomou sorvete, você bebeu mais álcool, você comeu mais fritura também, né? Então você não consegue, muitas vezes você não consegue comer tão saudável como você come na sua casa. E claro, como eu falei aqui, se você, como eu, você também gosta de provar as comidas locais, né? Então, tudo isso vai gerar uma leve, né? Você comer açúcar todo dia, você comer coisas das quais você tem sensibilidade ou intolerância, né? Então, mesmo que você não seja celíaca, por exemplo, né, que é aquela pessoa que realmente não pode comer nunca o glúten, talvez você tenha uma sensibilidade ao glúten e você não sabe. E quando você come coisas que tem glúten, o seu sistema imunológico tem que trabalhar muito mais para lidar, né, ali com aquela inflamação, que é um pouco do meu caso. A mesma coisa com o leite. Talvez você tenha uma sensibilidade ao leite, talvez a lactose, mas talvez a proteína do leite, que muita gente faz essa confusão, acha, né, então ingere os derivados do leite, como queijo, leite, doce de leite, iogurtes, essas coisas, e aí a pessoa se sente mal e ela acha que o problema dela muitas vezes é a lactose, e na verdade não. Na verdade o problema não é a lactose, que é simplesmente o açúcar, né, do leite, né? A lactose é só o açúcar do leite. Muitas vezes o problema é a proteína do leite, a caseína, por exemplo. Então, o leite tem algumas proteínas que são bem alergênicas para algumas pessoas, incluindo eu. Então, quando eu vou para viagem e eu escolho comer coisas que tenham leite, por exemplo, então eu tomei um dia uma batida de doce de leite, por exemplo, foi só uma, então eu não exagerei em absolutamente nada, mas todo dia tinha uma coisinha. Lá também tinha uns docinhos assim de doce de leite delicioso, alguns outros também feitos com leite em pó. Então veja, todo dia eu tava expondo ali o meu corpo a microdoses, né, vamos dizer assim, às vezes doses até um pouco maiores, tá? Quando eu tomava um sorvete, por exemplo, desse leite que eu tenho intolerância. Então, com isso, o meu corpo tem que trabalhar, né? Meu sistema imunológico tem que trabalhar mais mesmo, né? E eu acabo alimentando também ali bactérias no meu intestino que depois da viagem vão continuar me pedindo esses alimentos. Então, é por isso que você volta da viagem com muita vontade de comer doce. Porque se no seu dia a dia, assim como eu, você controla a ingestão desses alimentos, então eu realmente controlo. Eu não como leite no meu dia a dia, eu não como nada que tem leite. Você vem aqui na minha casa, não tem leite, não tem farinha e só tem açúcar porque outras pessoas frequentam a minha casa e aí é muito chato, né, você oferecer um cafezinho e não ter um açúcar pra pessoa, né? Eu não obrigo as pessoas a fazerem a minha filosofia alimentar. Então, eu mesma não uso açúcar adicionado pra nada. Quando eu adoço alguma coisa, eu uso um adoçante, como stevia, por exemplo, que eu tenho aqui. Mas é só por isso que eu tenho açúcar aqui em casa. Então, às vezes, uma pessoa vem aqui visitar e tal e quer, né, colocar açúcar no café. E tá tudo certo. Então, se você no seu dia a dia já controla um pouco a ingestão, e mesmo que você não controle tanto, que você coma, só que muitas vezes na viagem, se você tá vindo aí desse final de ano, comendo bastante, então você comeu muito mais, muitas vezes, do que você está habituada. E aí, quando você volta para sua rotina normal, você tá cheia de vontade de continuar comendo esses alimentos por alguns motivos. Então, o primeiro é que lá no seu intestino tem bactérias, né, que gostam desse tipo de carboidrato, então adoram alimentos cheios de açúcar, cheios de gordura, cheios de leite. E você acaba alimentando essas bactérias que pedem mais e mais desses alimentos. E aí por isso que fica muito difícil quando você volta parar de comer esses alimentos. Outra coisa que acontece também é o desequilíbrio hormonal. Então, se você lá na viagem não usou algumas das várias estratégias que eu compartilho aqui com vocês nas lives e tudo mais,
que é de simplesmente evitar os picos de açúcar na sua corrente sanguínea. Então, quando você toma um sorvete isolado lá no meio da tarde, você gera um pico glicêmico, né? Então, ou seja, tem muito açúcar sendo liberado na sua corrente sanguínea muito rapidamente, e aí, como consequência, você vai liberar um hormônio chamado insulina também. E de forma, né, aí você vai liberar muita insulina, e essa insulina vai ficar circulando ali na sua corrente sanguínea por muito tempo. Essa insulina alta, ela vai, né, muitas vezes desequilibrar outros hormônios que competem com a insulina, mas ela também vai te deixar com mais vontade de comer doce, ela também vai afetar a sua energia, ela vai te dar mais vontade de comer doce, ela vai simplesmente, às vezes, alterar o seu humor, e é por isso que às vezes você ficava irritada depois de fazer isso. Então, os picos glicêmicos, eles são bem problemáticos, ainda mais se você tem compulsão alimentar e vício em comida. Então, os picos glicêmicos é uma parte, né, evitar esses picos glicêmicos a todo custo, inclusive nas férias, é uma parte do tratamento. Então, lá na viagem, você muitas vezes comeu assim, você saiu à noite para comer pizza e não tinha uma salada para você comer antes, para minimizar esse pico glicêmico, não tinha uma proteína para você comer antes também, e assim por diante, né? Então, você também voltou com os hormônios um pouquinho desequilibrados, né? Então, você voltou, às vezes, um pouco mais com uma leve resistência à insulina ali, né? Com os hormônios um pouco mais desequilibrados. E aí, com isso, o seu corpo tá pedindo mais açúcar mesmo. E aí, é por isso que eu vou te falar hoje o que fazer, então, tá? Para você simplesmente voltar ao seu paladar, né? Vamos dizer assim, porque é muito ruim a gente ficar o tempo inteiro desejando doce e carboidrato, né? Então, pra gente voltar simplesmente à nossa rotina normal, tá? Vamos ver o que a Rosângela tá perguntando. Sugere-se após a alimentação pode ser pico de... sudorese pós-alimentação pode ser um pico de glicemia? Pode, Rosângela, pode sim, tá? Existem vários problemas, até, vamos dizer assim, problemas de pele, que muitas vezes a gente nem imagina que tem nada a ver com a nossa alimentação. Então, tem pessoas, por exemplo, que tem aquelas bolinhas atrás do braço, que tem problemas de acne, que era o meu caso, né? Então, tem várias coisas que vão piorar a sua pele por conta desses picos glicêmicos e também de alguns ingredientes que você pode ter alergia, como no meu caso é o leite, tá? Então a minha pele, ela fica limpinha se eu não consumo leite. Quando eu consumo derivados do leite, com muito açúcar geralmente, é aonde a minha pele vai pro espaço. Ó, agora eu estou fazendo essa live aqui, eu não tô usando nenhum filtro, né? Então a minha pele, ela não tem absolutamente nada, porque eu sei exatamente o que causa acne na minha pele. Eu tive muita tendência a acne na adolescência, tá? E eu resolvi completamente o meu problema de acne, não foi na dermatologista, foi estudando nutrição e descobrindo que a inflamação de forma geral, né, tinha um efeito colateral pra mim, que era a acne. Nem toda pessoa vai ter acne na inflamação. Então, no seu caso, a sudorese pode não ser só por causa do pico glicêmico. O pico glicêmico tá influenciando, com certeza, tá? Mas ela também pode ser por causa de alguma outra intolerância que tá gerando inflamação no seu corpo. É aquilo que eu falei. Quando você tem uma intolerância de algum ingrediente, de algum alimento, né, de algum nutriente, o seu sistema imunológico, ele tem que trabalhar mais para lidar com aquilo que ele entende que é um corpo estranho, que é um invasor. Então, por isso que muitas vezes você fica ali sem, você pega a gripe muito fácil, pega dor de garganta, fica com dor de garganta várias vezes ao ano, que era o meu caso. Quando eu resolvi tudo isso com a nutrição, tirando aquilo que me inflamava cronicamente, né? Porque como que a gente quer inflamar? A gente inflama agudamente. Então, ou seja, estou com uma inflamação na garganta, certo? É uma coisa pontual. Então, eu vou lá, tomo um remédio, cuido da minha alimentação, durmo e tudo mais, meu sistema imunológico trabalha bem e eu fico ótima. Mas se eu estou cronicamente inflamada, então o tempo inteiro eu tô inflamada, meu sistema imunológico está trabalhando demais. E o que está causando essa inflamação? É isso que a gente tem que investigar muitas vezes com um nutricionista,
tá? Porque nenhum médico nunca me falou o motivo pelo qual eu tava com tanta acne no rosto, espinha. Então eu gastava o maior dinheiro com muitos produtos, né, pro rosto e tudo mais, quando o problema era simplesmente tirar o que estava inflamando a minha pele e o meu corpo, tá bom? Então é mais ou menos por aí o caminho. Então vamos lá, o que vocês não devem fazer? Eu vou falar primeiro o que vocês não devem fazer quando vocês voltam desses períodos de férias, festas, viagens cheias de vontade de comer doce e carboidrato. O que você não deve fazer é começar uma dieta ultra restritiva, fazer detox de suco, de sopa, nada disso, tá? Isso não precisa, essa é a primeira coisa, isso não precisa. Número 2, isso não vai equilibrar o seu açúcar no sangue, ao contrário, se você estivesse fazendo dieta de suco, por exemplo, né? Então bebendo suco e tudo mais, você não vai equilibrar seus hormônios, porque você precisa de outras coisas para equilibrar o seu açúcar no sangue, por exemplo, que é proteína e fibras, né? Que eu vou falar nas coisas que você deve fazer. Então, nesse momento, principalmente para você que tem tendência a vícios em açúcar, carboidrato e tudo mais, então você vai lá e você não consegue comer pouco, você exagera. E para você que tem a compulsão alimentar mesmo. Você não deve fazer detox, coisas muito restritivas, porque não precisa, tá? Não precisa mesmo. Então, às vezes, né, isso é um clássico do mês de janeiro. A gente volta ali de vários, né, das festas e tudo mais, exagerei, chutei o balde, viajei, bebi, comi e agora, meu Deus, fechei a boca, vou comer 800 calorias, só vou comer salada e tomar suco detox. Não. Esse é um jeito errado de você fazer um detox, tá? Porque o seu corpo precisa de nutrientes e precisa, por exemplo, de muitos dos aminoácidos vindo das proteínas, por exemplo. Então, eu vou te falar o que fazer, mas o primeiro é muito importante você saber o que você não deve fazer, que é uma dieta hiper restritiva e esses detox malucos, tá? Porque não é necessário. Então, o que você deve fazer para melhorar essa vontade de comer e você não ficar tão ali prisioneira desse excesso de vontade de comer doce? Você simplesmente vai voltar para sua alimentação saudável normal. E eu vou te dar um passo a passo aqui do que fazer, mas você vai priorizar comida de verdade. E sim, você vai limpar do seu cardápio, das suas alimentações, das suas refeições, farinhas, então tudo que tem farinha, pão e etc. E açúcar também. E se você tem intolerância a leite, você também tem que tirar o leite. Mas se você não tem intolerância, você pode manter um iogurte, por exemplo, que você tome, um leite que você tome também, tá? Se você não tem nenhuma intolerância, não tem problema. O que você realmente precisa fazer nessas próximas 1, 2 semanas, eu diria de 1 a 2 semanas para quem tem tendência a compulsão e vício, né? É o ideal. Você tem que tirar os processados mesmo, só que você vai caprichar muito na comida de verdade. Então, nada de comer pouco, nada de comer restritivo, não precisa. Então, vamos lá, vamos começar pelo básico, tá? Pra já ir melhorando essa vontade de comer doce logo nos primeiros 3 dias. Você vai ver muita diferença se você aplicar isso daqui que eu tô falando. Primeira coisa é você beber água. Gente, eu me sinto até constrangida de ter que falar para as pessoas beber água, mas é porque eu vejo tanto aqui na minha prática que as pessoas não bebem água de forma ideal e o suficiente e o tanto que elas precisam de fato, tá? Então, muitas vezes, parte da sua vontade de comer doce, vontade de comer carboidrato é desidratação. Você tá desidratada e aí você simplesmente vai querer comer, o seu corpo vai precisar de água de alguma forma, e aí você vai e corre para comida, mas você precisa corrigir a sua ingestão de água. Então a primeira coisa é colocar água, tá? Corrigir água. Na hora que você acorda, meio litro de água, então de 300 ml a meio litro de água é o ideal, então você já acorda tomando o seu bom copo de água, tá? Isso é a primeira coisa que você vai tomar, antes de beber café, antes de beber chá, antes de qualquer coisa desse tipo, tá bom? Então, água. Posso colocar limão na minha água? Pode, é opcional. Pode ser água sem nada mesmo e pode ser com limão. Agora, o limão, ele pode ser sim uma estratégia para quando você volta com muita vontade de comer doce, das férias e tudo mais, porque ele vai ajudar ali nas suas papilas gustativas, na sua língua, colocar uma coisa azeda, né, na boca logo de manhã. Então isso é ótimo, porque o próximo passo que eu vou pedir para você é fazer algum chá um pouquinho mais amargo. Então essa é uma outra estratégia muito legal. Mas antes disso, eu quero te falar a continha que você tem que fazer
para ingerir água corretamente. Então você vai calcular lá na calculadora do seu celular, alguma calculadora, você vai colocar 35 vezes o seu peso em quilo. E ali vai sair um número, e esse número é o tanto de litros que você vai ter que beber de água por dia. Agora, não se apegue a esse número, tá? Então aqui, por exemplo, na cidade onde eu moro, que é São Paulo, tá muito calor. Hoje é um dia que tá muito calor, meu rosto tá até brilhando aqui já. E a minha conta dá mais ou menos 2 litros e 300, tudo mais. E muitas vezes eu bebo 3 litros de água, tranquilamente, tá? Porque é o que o meu corpo está pedindo. Então, esse número que vai sair na sua calculadora é o mínimo que você tem que beber de água. Mas se você sentir que você precisa de mais, então você bebe mais, tá? Às vezes você mora num lugar muito quente, você sua demais, tá? Então, tudo isso vai fazer diferença. A segunda coisa que você vai fazer é preparar um chá um pouco mais amargo. Se você não gosta de chá, não tem problema. Então você pode colocar sim o limão na sua água para ficar uma coisa um pouco mais azeda. Mas se você quiser de manhã fazer um chá um pouquinho mais amargo, então, por exemplo, eu gosto muito do chá de dente de leão, porque o dente de leão é uma ervinha estratégica, excelente pós-férias. Nas férias e festas, né, de final de ano, o que a gente fez? Comeu mais doce, bebeu mais álcool, comeu mais carboidrato, mais fritura e tudo mais. E aí, tudo isso sobrecarrega o nosso fígado. Então, o chá de dente de leão é maravilhoso para o fígado, para esse detox natural do fígado. Então, veja como você não precisa fazer nada muito restritivo. Eu vou te dar várias estratégias aqui que o seu corpo vai detoxificar naturalmente, sem você passar fome, sem você sofrer, nada disso, porque não precisa, tá? Então, colocar um chazinho mais amargo, e não precisa ser logo de manhã, se você não gosta de beber chá de manhã. Coloca esse chá mais amargo ao longo do seu dia, tá? Então, o dente de leão é muito legal. E outra coisa que você pode fazer também é fazer um blend de chás. Ai, não gosto do gosto do dente de leão puro, por exemplo. Ótimo, então você pode misturá-lo com uma camomila, por exemplo. Porque a camomila ela não é sonífera, tá, gente? Então você pode tomar camomila de manhã, no período da manhã e tudo mais. Eu, quando eu tô na TPM, adoro chá de camomila e eu tomo ele logo cedo, muitas vezes misturado com um chá de dente de leão, por exemplo, que é excelente pro fígado, tá? Então você pode misturar com algum chá de um outro sabor que você gosta, por exemplo, o hibisco, que é bem diurético também e vai ajudar bastante nesse detox natural que o seu corpo precisa. Então, é isso, água e o chá. E agora, como que vai ser a alimentação? Então, você pode, né, usar esses chás mais diuréticos ao longo do dia para ir desinchando também desse excesso de carboidrato, né, que às vezes você comeu. E agora, nas suas refeições, o que você precisa lembrar sempre é de colocar proteínas e fibras em todas as suas refeições. Da onde vão vir essas fibras? No café da manhã, elas podem vir do psyllium, por exemplo, que é uma fibra que você compra em qualquer casa de produto natural, tá? Ou até mesmo na internet. Então, uma colher de sopa do psyllium misturada em água. Você pode colocar um pouco de chia ou bater a linhaça, né? Colocar um pouco de linhaça, só que a linhaça você precisa triturar, tá? Não vai comer a linhaça inteira. Então, triturar a linhaça, por exemplo, ali num suco, por exemplo, um suco de maracujá, que não vai gerar pico glicêmico, tá? Então, evitar suco de frutas muito doce, certo? E aí, é isso na alimentação. No almoço e no jantar, da onde vão vir essas fibras? Dos legumes e verduras. Quais? Aqueles que você gosta. Se você gosta de salada, então saladas. Se você gosta de uma couve refogada, se você gosta de abobrinha, se você gosta de brócolis, todos maravilhosos com fibras para sua refeição. Então, meio prato, pelo menos ali, de alguns vegetais, né? Pode ser uma mistura deles que vão ter mais fibras. E da onde que vai vir a minha proteína, então? Em todas as refeições, tá? Todas. Ela vai vir, por exemplo, dos ovos, tá? De manhã, de 2 a 3 ovos, coma para saciar, tá? Tranquilamente. Ah, enjoei de ovo, não quero mais comer ovo. Você pode fazer receitas que vão ovo, então fazer uma panquequinha, uma crepioca, por exemplo, e passar uma manteiga em cima, tá? Pode ser, fica legal. Ou colocar uma fatia de queijo se você não tem intolerância. Mas o que eu gosto também bastante de fazer é fazer vitaminas. Então, eu pego uma boa proteína em pó. Então, eu gosto do colágeno em pó, porque eu não consigo tomar whey protein, mas se você se dá bem com whey protein, pode ser. E aí você vai bater ali com... Eu gosto muito das polpas de açaí
que não tem absolutamente nada a não ser o açaí, tá? Então, polpa pura de açaí de 100 gramas que você compra no mercado. Então, eu bato ali com uma proteína em pó e fica delicioso. E muitas vezes eu adiciono uma colher de sopa de alguma fibra, por exemplo, tá? Então, pode ser uma vitamina que você faça. Então, tá aí a sua proteína no café da manhã. No almoço e no jantar, é aquela proteína que você gosta. Então, pode ser frango, pode ser carne, pode ser ovo de novo, pode ser peixe, né, se você gosta. Se você é vegano ou vegetariano, eu gosto muito do tofu, né, é uma delícia, né, também fica um gosto muito bom se você temperar ali direitinho. Então é isso, né, proteína e fibra em todas as refeições. Por que isso vai ser muito importante? Porque, como eu falei antes, parte dessa vontade excessiva de comer doce agora é um pouco desse desequilíbrio hormonal que você gerou nesse final de ano, né, e também nas férias, comendo um pouco mais de carboidrato e bebendo álcool e tudo mais, comendo um pouco mais de açúcar. Então agora a proteína e a fibra, elas vão ser essenciais para o quê? Regular, né? Ajudar esse excesso de insulina a baixar. E aí você já vai sentindo que você vai desinchar, você vai até perder alguns quilos, por exemplo, né? E você vai se sentir muito melhor com relação à vontade de comer doce. Certo? Então isso que você vai fazer nas refeições. Outra estratégia maravilhosa para essas próximas 2 semanas em que você tá, né, voltando para as suas papilas gustativas. Como eu falei, importante retirar o excesso, né, de esses doces, né, carboidratos processados, né, essas comidas processadas cheias de açúcar e farinha. E aí aqui é que entram as maravilhosas frutas. Você vai comer frutas, como a fruta de sobremesa, fruta depois do almoço. Ai, Helena, mas eu tô com muita vontade de comer doce. Ótimo! Então até 4 frutas por dia você pode comer. Então come uma fruta ali no seu café da manhã, daí você come outra fruta depois do seu almoço, aí depois você come outra fruta combinada com uma proteína ou alguma castanha, alguma gordura de boa qualidade no seu lanche da tarde, e aí você também pode comer uma outra fruta depois do seu jantar. O mais importante é que você pare de colocar aquele excesso de açúcar que você estava comendo antes, tá? Então é importante você colocar coisas naturais. E as frutas, elas são maravilhosas, porque além delas não terem todos aqueles aditivos, aroma natural e artificial, que são realçadores de sabor, que tem nesses doces, elas têm muitos nutrientes, inclusive a vitamina C, que é maravilhosa também para desinflamar o seu corpo, tá? Nesse período pós-festas. Então, frutas. O que você talvez possa, né, como estratégia de fruta que seria interessante? Você tentar não comer dessas 4 frutas, que elas não sejam sempre as mais doces. Então é legal você variar aqui um pouco. Quais são as frutas mais doces? As que têm mais açúcar natural da fruta. A banana, o mamão, a manga, o abacaxi e a uva, certo? Então essas são das frutas mais doces, vamos dizer assim. Então, se você quer comer essas frutas, come 2 delas no dia, né? Não tenta não comer as 4, porque senão mesmo do açúcar natural, você vai continuar ali com muita vontade de comer doce. Tenta colocar algumas frutas mais cítricas, por exemplo. Então, você pode colocar 2 dessas frutas mais doces. Então, a manga, por exemplo, que é maravilhosa, cheia de vitamina C. O mamão, que vai ajudar talvez a regular seu intestino, se você acha que você constipou um pouco aí nesse período de férias. E aí, eu gosto muito do kiwi, que é baixo em açúcar, mas é rico em vitamina C, maravilhoso. Eu gosto da laranja, né, muito, muito legal. Eu gosto também do coco seco, né, aquele coquinho seco que a gente compra, às vezes, no mercado de bandejinha, porque ele vai ajudar muito, né, uma gordura ali de boa qualidade, apesar de ser uma fruta, mas ele vai ajudar bastante a saciar. Então, fica aí essa sugestão de você não incluir só as frutas mais doces, né? Coma outras frutas, a maçã, né? Que tem aquela questão cítrica também muito gostosa, né? Aquele salzinho da maçã, né? Que é muito bom. E que você vai mastigar, então aquela crocância da maçã, ela ajuda muito. Quando a gente às vezes quer comer doce, a gente tá buscando alguma coisa crocante muitas vezes, né? Por isso que é tão gostoso comer bolacha recheada, porque além de ser doce, cheia de coisas que vão gerar dopamina ali, né? Cheia de aditivos, aqueles sabores artificiais, ela também tem a crocância, né? Então por isso que é fácil exagerar. Então, sobre as frutas, usem e abusem das frutas, mas tentem não passar de 4 frutas por dia, tá? Essa semana, porque eu sei que você tá querendo desinchar, eu sei que muitas vezes também você tá querendo emagrecer e já eliminar aqueles 2, 3 quilinhos que você ganhou na viagem, né? E então você não precisa deixar de comer fruta, mas coma com estratégia, tá? Coma como doce depois da sua refeição.
Outra coisa também muito legal é você manter um chocolate 70%. Sem leite de preferência, tá? Então, o chocolate 70%, por quê? Porque ele é fácil de não exagerar e ainda assim você vai continuar comendo ali o seu chocolatinho, ele tem polifenóis que ajuda ali na ansiedade. Então, é uma estratégia para você tirar aquele chocolate muito doce, muito cheio de açúcar, né? Aquele em que o primeiro ingrediente é açúcar, né? Então, pensa, você tá comendo muito pouco chocolate ali, né? Quando a gente come o chocolate ao leite, na verdade você tá comendo um doce com sabor chocolate, tá? Tem muito pouco chocolate ali, muito pouco benefício ali naquele chocolate. Então, coma um chocolate 70%. E o que eu gosto também é de fazer algumas receitinhas, né, nessa semana em que a gente volta com vontade de comer bolo de chocolate. Se eu continuar comendo bolo de chocolate, ou sobremesas, ou muito pudim, ou muito panetone, eu vou só piorar essa vontade de comer doce que eu estava nas férias, né, que eu voltei das férias. Então, o que eu quero? Como eu falei, você vai reduzir, você vai tirar esses alimentos e você vai substituir por essas receitinhas fit sem açúcar, por exemplo. Então eu adoro fazer uma panquequinha, por exemplo, de cacau em pó com meia banana amassada e um ovo. Eu coloco um pouquinho de stevia e aí depois eu coloco um quadradinho de chocolate 70% em cima. Fica delicioso e já mata aquela vontade maluca de comer doce, tá? Outra coisa que você vai fazer também pode ser uma estratégia muito legal: água com gás e limão espremido. Eu adoro tomar água com gás. Muitas vezes eu coloco até uma pitadinha de sal, porque esse sal ele vai me ajudar na reposição de eletrólitos e esses eletrólitos eles ajudam, né? Então o sódio, o magnésio, o cálcio, o potássio, né, que tem ali no sal, mas não aquele sal refinado, tá, gente? Tem que ser um sal. Eu gosto muito do sal grosso, sal de churrasco, tá? Não precisa ser sal rosa, sal do Himalaia, sal caro, nada disso, tá? Pode ser um sal menos processado. Então um sal grosso, por exemplo, tá? Ok, então eu coloco ali um pouquinho de sal na minha água com gás e limão e fica delicioso. E aquilo vai tirando a vontade de comer doce também entre as refeições, que é quando eu não deveria ficar beliscando. Então, se você voltou das férias com muita vontade de beliscar o dia inteiro, é por causa, né, desses desequilíbrios, dessas bactérias que você alimentou durante esse período, né, aquelas bactérias que pedem esses alimentos, e também porque você desequilibrou os seus níveis de açúcar no sangue, né, muitas vezes. Então, todas essas são estratégias para você voltar ao seu normal, né, voltar a uma vida normal, em que você tem uma vontade bem controlada de comer doce, mas não é algo que te controla, né, te domina, certo? E aí, por fim, outra coisa também que você pode fazer são vitaminas. Então, por exemplo, uma vitamina de banana, cacau em pó, né, que vai ser ali a substituição de algum chocolate. E eu gosto de colocar um pouco de avelã também, então fica aquele gostinho de Nutella, por exemplo, fica uma delícia, tá? Então você vai usar essas receitinhas fits, né? Receitinhas mais saudáveis, cheias de nutriente, cheias de antioxidante, para você naturalmente detoxificar, eliminar aqueles quilinhos extras que talvez você tenha ganhado, e também inchaço, né? Muito de inchaço, né, que você ganhou nesse período de férias, e também já vai resolver essa questão de comer doce, né, essa vontade excessiva. E aí, por fim, você não precisa cortar tudo, por exemplo, da comida processada que você estava comendo todo dia. O que eu vou te pedir aqui é para comer uma vez na semana. Então, se chegou no fim de semana, você tem uma festa de aniversário em que você vai ter que comer, em que você quer, né, é uma escolha, né? Sempre. Gente, me deu vontade de espirrar agora. Que você tem uma vontade de comer. Você quer comer o bolo, por exemplo? Ótimo. Então aquilo ali é uma situação isolada que você vai. De manhã, você vai tomar seu café da manhã saudável. Você vai fazer essas estratégias. Você vai tomar água ao longo do dia. Você vai beber o seu chá amargo ao longo do dia também, para ir já tirando das suas papilas gustativas aquele excesso de vontade de comer doce. E aí, ali pontualmente naquele evento, você vai comer a pizza no sábado à noite, ou você vai comer o pedaço de bolo no domingo, no aniversário, mas veja, é uma ocasião, que é diferente dessa época em que talvez você comeu ali todos os dias, mesmo que um pouquinho, né? Isso vai piorar muito. Se você continuar comendo todo dia, uma fatia de panetone, duas, né? Se você tá com a porção controlada, tudo bem. Mas aqui, é claro, essa live é pra você que está com muita vontade de comer doce, né? Tá se sentindo dominada aí por essa vontade de comer doce o tempo inteiro, certo? Então, usem essas estratégias, elas
super funcionam, tá? É tudo que eu tô fazendo agora pós-viagem e tudo mais, voltando pra minha rotina normal. Eu também voltei com mais vontade de comer doce e eu estou aplicando isso daqui todos os dias e hoje já tá bem controlada a minha vontade de comer doce, tá? Então é sobre isso, sobre você ir fazendo, né, comida de verdade, nutriente no seu prato, tá? E não precisa cortar carboidrato. Eu falei sobre colocar proteína e fibras em todas as refeições, e aí é claro, né, você pode continuar colocando ali a sua porção de batata, seu arroz e feijão, tá tudo certo, contanto que seja comida de verdade. Então evitar pães, evitar massas essa semana, só essa semana pelo menos, né, essa primeira 1-2 semanas, para o seu açúcar no sangue equilibrar novamente e ir tirando aquele excesso de vontade de comer coisa com muita farinha e muito açúcar, tá bom? Então, se você tem compulsão alimentar e vício em comida e ainda não se inscreveu para a semana fim da compulsão e vício em comida, vai ser um evento 100% online e gratuito e você pode se inscrever lá no link do meu Instagram, que está ali na minha bio, logo embaixo da minha foto. Nesse evento, eu vou te contar o real motivo pelo qual você come demais. Também vou te mostrar os erros que você comete muitas vezes ao tentar acabar com a compulsão e com o vício em comida. Vou te mostrar os 3 pilares que vão ser essenciais para você emagrecer de vez e vencer o vício e também os principais sabotadores do seu emagrecimento. Então está imperdível essa semana, fim da compulsão e vício em comida, vai ser nos dias 27, 29 e 31 de janeiro. E para você se inscrever, como eu falei, é só clicar lá no link do meu Instagram. Convidem pessoas que precisam também saber dessas informações, certo? E é isso. Usem essas estratégias que eu compartilhei aqui sobre a vontade de comer doce e eu vejo vocês na semana que vem nas nossas próximas lives. Até mais. Tchau, tchau.